Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Bem pessoal, vamos continuar nosso vídeo, né? Nossa campanha. Livro de João, capítulo 6, versículo 60. As palavras da vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém, meus irmãos. Bem, meus irmãos, a palavra, ela fala muito, sabe? E o que ela diz é que Jesus não veio para agradar todo mundo. Ele veio para falar a verdade, né? Ele não veio para agradar todo mundo. Então Jesus deu o discurso dele, né? Que ele era o pão da vida. E o discurso dele foi tão duro que até os seus discípulos, os discípulos que estavam seguindo ele, né? Que ele era seguido por vários, né? Por várias pessoas. Então alguns desses discípulos que estavam seguindo ele abandonaram, foram embora, porque a palavra era muito dura. E Jesus, ao ver eles indo, perguntou aos 12, né, que ele escolheu: Vocês também não vão? Também não querem se retirar? Né? E Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Né? Ou seja, até os próprios discípulos, os 12, murmuravam cada palavra, que foi muito dura. Né? E a pergunta é: que tipo de pessoa você quer perto de você? É isso que eu entendo pela palavra. Que tipo de pessoa você quer perto de você? Pessoas que estão perto de você só por palavras bonitas, palavras boas? Ou pessoas que estão perto de você para ouvir o que elas precisam ouvir, mas não o que elas querem ouvir? Jesus falava que elas precisavam ouvir. Ou seja, ele falou: as palavras são espírito e vida. Ou seja, essas palavras vivificam vocês. Entendeu? São palavras que eles precisavam ouvir. Não o que eles queriam ouvir, mas o que eles precisavam ouvir. Que iriam vivificá-los. Talvez até mesmo sem eles perceberem. As palavras iriam vivificá-los. E muitos, por ser uma palavra tão dura, o abandonou, foram embora. Muitos, às vezes, estão perto da gente por palavras bonitas. Né? Que a gente fala por palavras bonitas. E até mesmo pelo privilégio de estar perto da gente, né? Porque tem pessoas que só por você estar perto delas, você ganha privilégios, né? E status, né? Ela estava seguindo Jesus, é um seguidor de Jesus, né? Então Jesus era uma pessoa famosa naquele tempo. Muitas pessoas iam de longe ver ele, ouvi-lo, né? E qual é a pessoa que você quer estar perto de você, que você quer que esteja perto de você? Uma pessoa que está perto de você só por palavras bonitas? Você quer ter pessoas falsas perto de você, ou você quer ter uma pessoa verdadeira? Uma pessoa que realmente está perto de você porque gosta de você, porque sabe quem você é. Olha o que Pedro falava: sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Tá vendo? Os discípulos sabiam
quem Jesus era, né? Acredito pelas obras que Jesus realizava, né? Pelos sinais que Jesus fazia. Jesus se deixou mostrar quem ele era, né? E aí Jesus fala: se vocês estão assim se vocês estão assim desse jeito, pela palavra que eu falei, pelo discurso que eu falei, imagina quando vocês vê eu voltar para o lugar onde eu vim. Ou seja, imagina quando vocês vê Jesus morrendo, né? Jesus voltando para o céu. Como é que vocês vão ficar, né? Quando eles veem Jesus pendurado em uma cruz, como é que eles não iriam ficar? Era isso que Jesus queria dizer, né? Quando vocês veem o Filho do Homem pendurado numa cruz, praticamente ele quis dizer isso, né? Praticamente foi isso que ele quis dizer. Como é que vocês vão ficar? Se pelo discurso vocês estão assim, imagina quando você vê Jesus crucificado. Como vocês vão ficar? Né? A palavra foi dura, mas foi necessária. Sabe? Essa palavra é necessária para nós hoje. Né? Quem a gente quer estar que fique perto da gente? Quem? Pessoas falsas? Pessoas verdadeiras? Quem? Pessoas que não falam o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Bem, eu quero perto de mim pessoas que falem o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Né? Porque é tão ruim você estar no caminho errado e você ter pessoas ao seu redor, e em vez de ela tentar guiar você por um caminho certo, falar coisas que você precisa ouvir, apoiar o caminho, talvez você esteja no caminho errado e essa pessoa, em vez de lhe orientar no caminho certo, lhe orienta no caminho errado. Então é bom você ter uma pessoa que vê você indo para um caminho errado, lhe orienta e coloca você no caminho certo. É esse tipo de amizade que é legal, né? Pessoas sinceras, pessoas que não têm medo de falar, pessoas que não têm medo de falar a verdade para você, sabe? De falar o que você precisa ouvir, entende? Então Jesus falava que era preciso ouvir, não o que eles queriam ouvir, mas sim o que era necessário que eles ouvissem. Jesus era sincero. E o que ele ensina para mim e para você é para a gente ser sincero. Para a gente ser sincero e falar o que precisa ser falado, né? Se você vê o seu irmão pecando, você chegar nele e falar o que é necessário para que ele se erga, né? Para erguê-lo, para não deixá-lo pecar, entendeu? Para não deixá-lo cair, né? Você vê um amigo seu cometendo um erro, chegar nele e dar um conselho, mesmo que você sabe que o seu conselho é duro e que ele talvez não goste. Teve uma certa vez que eu tinha um colega, né? E ele pediu um conselho meu, né? E ele estava fazendo algo, né? E eu não concordei com o que ele estava fazendo. Então eu dei um conselho para ele. E eu até falei, ó, eu não sei se você vai gostar, mas é isso que eu acho. E eu dei o conselho. E ele realmente não gostou do conselho que eu dei. Não gostou do conselho que eu dei. Aí depois aconteceu algo lá, né, na vida dele. Aí ele falou pra mim, bem que tu falou, né? Aí eu disse, Ele disse, bem que tu falou. E ele ainda falou, cara, eu até fiquei com raiva do conselho que tu me deu. Ainda fiquei com raiva de tu por tu ter me dado esse conselho. E eu nem sabia que tinha ficado com raiva. Eu disse, nossa, ele ficou com raiva do conselho que eu dei. Mas foi ele que pediu, né? Então foi ele mesmo que pediu o conselho ali, ó, né? Pra você ver como são as coisas. Então, tente colocar perto de você pessoas que, quando você precisar de um conselho, quando você precisar de ajuda, elas vão estar lá para te dar um conselho, uma ajuda. Então tente colocar no seu meio, né, pessoas que vão falar o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Né? Então é isso que Jesus fala. Eu acho que eu vejo Jesus falando nessa palavra, né? Que é para você ter pessoas que estão perto de você que são sinceras, né? Seja sincero também, né? Seja sincero, não tenha medo de perder uma amizade. Seja sincero, entendeu? Se alguém te pedir um conselho, dê um conselho sincero. Não fique com medo de apoiar, sendo que você sabe que o conselho não é de apoiar, mas sim é de confrontar. Dê um conselho sincero. Mesmo que você possa até perder a amizade, mas dê um conselho sincero, porque pelo menos a sua consciência vai estar limpa. Você vai dizer, pelo menos eu dei o conselho correto, né? Se ele não quiser ouvir, então, seja sincero. Com os outros e consigo mesmo. Né? E Jesus ainda falou para os discípulos, né? Eu não escolhi vocês 12, um de vocês é o diabo. Olha, tá vendo? Que era Judas.
Ou seja, um de vocês é uma pessoa ruim. Porque Jesus sabia quem iria trair ele. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. E mesmo quando Judas traiu ele, ele ainda fala: amigo, com um beijo. Parece que, se eu não me engano, ele fala: com um beijo você me traiu, algo assim. Mas ele chama Judas de amigo ainda por cima. Né? Você tem a ideia. Então é isso, meus irmãos. A palavra de hoje é essa. Quem você quer que fique perto de você? Pessoas sinceras ou pessoas falsas? Eu tenho um ditado que eu falo o seguinte: é melhor você ter uma pessoa sincera do seu lado do que ter milhões de falsos. Milhões que vão falar o que você quer ouvir. Vão massagear o seu ego. É melhor você ter uma pessoa sincera. Que talvez vai falar coisas que você nem queira ouvir, nem goste. Mas pelo menos está ali. Se você precisa de ajuda, ele está ali. Se você precisar de um conselho, está ali. Porque você sabe, se você errar, ele não vai ter medo de falar que você errou. Ele vai tentar guiar você para um caminho correto. Né? Ele não vai apoiar você no caminho errado. Ele vai tentar lhe guiar para um caminho correto. Entendeu? Ele vai falar que você errou. Às vezes precisamos de pessoas assim perto da gente. Que falam: ó, tu errou, cara. Tenta consertar isso aí. Né? A Bíblia fala que é bom andar dois, né? Andar dois, porque se um cair, o outro levanta. Né? Andar dois, porque se um cair, o outro levanta. O outro ajuda. Né? Se você está errado, se você fazer alguma coisa errada, o outro vai chegar e vai lhe dar um conselho: ó, isso é errado. Tenta consertar teu erro, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Né? Por isso que é bom andar dois, porque se um cair, o outro levanta. Né? Então, qual é o tipo de pessoa que você quer que fique perto de você? Sinceras ou falsas? Pessoas que estão por vocês por privilégio, por status que vão ganhar estando perto de você, por palavras, por bajulação, ou por ouvir palavras sinceras, por ouvir palavras até mesmo de confronto, palavras até contrárias do que elas pensam, mas que realmente vão ajudar ela a prosseguir, né? Vão ajudar ela a crescer. Tem um ditado, né, que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Nem toda palavra ela é correta. Você tem que analisar a palavra que é falada para você. Entendeu? Pode ser uma maldição. Você tem que repreender maldições. Você tem que repreender maldições. E aceitar bênçãos. Né? Palavras de bênção, palavra que te abençoa. Mas maldições você tem que repreender. Minha palavra de hoje é essa. Que tipo de pessoa, ou qual tipo de pessoa você quer que esteja perto de você? Pessoas que estão perto de você pelo privilégio, por regalias, ou pessoas que estão perto de você porque gostam de você? E que, se você precisar de uma palavra de conforto, ou até mesmo uma palavra de repreensão, ela vai estar lá para te dar. Elas vão estar lá para te ouvir, até mesmo quando sua palavra for dura, for pesada, for palavra que realmente deixa elas desconfortável, mas que for palavras que edifica, que ajuda, que apoia. É tipo como você tem uma pessoa que não gosta de fazer exercício físico, você chega: ó, cara, faz exercício físico, faz bem pro teu corpo, vai fazer bem pro teu ânimo, faz exercício físico. E você não gosta de exercício físico, mas a pessoa vai chegar lá e vai te dar um conselho: bora fazer exercício físico, bora fazer uma caminhada. São esse tipo de pessoa que a gente tem que estar perto delas, porque ela quer o nosso bem. Caminhada faz bem para a saúde, exercício faz bem para a saúde, faz bem para a mente. Se eu não me engano, previne até o Alzheimer. Exercícios físicos faz bem. Então, tente ter perto de você pessoas que estão com você por quem você é, porque gostam de você, não pelos privilégios que tem, pelas palavras que tem, pelas bajulações, mas sim por quem você é, porque gostam de você, porque realmente gostam de você, do seu ser humano, de quem você é. Não tente agradar ninguém, porque Jesus não agradou. Tente agradar a si próprio. Como? Mantendo firme seus valores, sua ética, sua moral. Mantenha viva sua ética, sua moral, e mantenha ainda mais firme sua ética, sua moral.
Tente ser uma pessoa honesta, tente ser uma pessoa correta. Tente cuidar do seu corpo, tente cuidar da sua mente. Do que vale um corpo forte e uma mente fraca? Cuide da sua mente, cuide do seu corpo. Leia um bom livro, faça exercícios físicos, faça uma terapia. É bom, vai ajudar você. Tente ser uma pessoa sincera, tente ser uma pessoa correta. Valores não estão à venda. Seus valores não estão à venda. Tente ser uma pessoa correta. Tente dar conselhos sinceros, conselhos bons, conselhos que edificam, conselhos que ajudam. E se as pessoas se afastarem de você por quem você é, não se preocupe. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus até falou, vocês também não querem ir? Porque Jesus sabia quem ele era. Sabia o tipo de pessoa que ele era. E sabia que o que ele estava fazendo era o correto. A palavra que ele estava falando ela vivifica, ou seja, ela edifica, ela vivifica a alma, ela ajuda, é uma palavra que realmente precisava ser dita. Jesus sabia que o que ele estava fazendo era certo, era correto. E se as pessoas se afastassem dele, elas que estariam perdendo a companhia de uma pessoa boa, que tenta ser boa. A companhia de uma pessoa que tenta ser boa. É uma pessoa que tenta ser correta. É uma pessoa que tenta ser justa. A companhia de Jesus. A palavra foi tão dura que as pessoas começaram a ir embora. É isso. Bem, a palavra de hoje é essa. Tente ser uma pessoa sincera. Dê conselhos bons. E se as pessoas se afastarem por causa disso, por quem você é, não se preocupe. Veja quem você tenta ser. Tente ser uma pessoa que dá conselhos bons. Mesmo que as pessoas que estão ao redor não gostem, mas dê conselhos bons. Tente ajudar. Né? E não tente agradar todo mundo. Porque você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Tente agradar a si próprio. Tente agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? Tentando ser uma pessoa correta. Tentando ser uma pessoa justa. Tentando ser uma pessoa de bem com si próprio. É isso, meus irmãos. A palavra foi boa, né? Foi boa. Qual o tipo de pessoa que você quer que fique perto de você? E quem é a pessoa que você também quer ser? Né? Coloque pessoas que estão perto de você porque você é, porque gostam de você. Não tente agradar todo mundo. Tente agradar a si próprio e, primeiramente, tente agradar a Deus. Às vezes você quer agradar todo mundo e com isso você coloca um peso nas suas costas. Um peso tão grande que a cada dia só aumenta. Porque você quer agradar todo mundo. Tente agradar a si próprio. Tente agradar a Deus. E eu tenho certeza que esse peso irá diminuir. Até mesmo você irá se sentir melhor. A palavra de hoje é essa. Não tente agradar todo mundo. Veja as pessoas que estão perto de você. E dê conselhos bons. Dê conselhos sinceros. Tente ser uma pessoa sincera. Essa é a palavra de hoje. Tenha uma boa tarde. E até o próximo vídeo. Tchau. Fique com Deus.